Vamos gravar. Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é só a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vou te pedir, deixa um like, curte, comenta, compartilha, essas coisas todas que eu acho chato ficar pedindo, mas é importante que o canal está crescendo. Enfim, a todos um bom carnaval, e a você que está me assistindo provavelmente é do time igual a mim, que não curte carnaval, então vamos a uma história de amor, a um livro, gente, olha, chama No Teu Deserto, do Miguel Souza Tavares. Este livro, antes de eu começar a falar dele, porque assim, eu me emocionei demais, esse livro eu também comprei numa leva de promoção, e aqui eu já fiz resenha aqui no canal, tem vídeo já do Pretérito Imperfeito, do Kucinski, e também do Tampa, da Alicia Nutt. Gente, esses 3 livros eu paguei cada um nem R$5. E foi assim, todos, Tampa tem resenha e o Pretérito Imperfeito também. E agora eu vou fazer a resenha de No Teu Deserto. Foi realmente para compras, complete o frete, e gente, atentem mais, porque às vezes esses livros mais baratos e não tão famosos, a gente, sei lá, às vezes não dá devida atenção e pode nos surpreender. Esse aqui é incrível, assim, eu li em 2 dias, porque eu tive que parar, não queria ter continuado, e depois eu demorei, esse vídeo tá indo na madrugada, porque eu chorei, gente, eu me emocionei e não pouco com este livro, porque eu não estava esperando nada, é que acho que a luz aqui vai atrapalhar aqui um pouco. Eu não estava esperando nada, é um livro simples, eu nem vou falar muito hoje, prometo, para não estragar a experiência. Não sei se vou dar spoiler ou não, porque eu vou fazer uma campanha para ler o livro. Eu li os comentários na Amazon, aqueles comentários que ficam, sabe, de quem leu? Todos foram positivos, e eu vi na Scooby também, porque eu joguei para ver quanto que esse livro tava. É um livro meio salgado, não vou nem mentir. E o pessoal do Scooby não gostou. Assim, então ele dividiu opiniões. Eu tenho pra mim que quem vai gostar, ele é um romance, mas ele é um romance escrito diferente. A gente já chega lá, que você vai falar diferente como? O formato também, mas é porque fica muito dito no não dito. Ele assim, diz muito no não dizer nada. Você fala, tá, então vamos para a história. Primeiro que aqui, vou só mostrar que o autor, para você que talvez não conheça, como eu também não conheci, ele chama Miguel Souza Tavares, ele nasceu no Porto, é bem carregado o português de Portugal, tá? Em 1952. É formado em Direito, mas trabalha como jornalista, beleza, tem mais um pouquinho de coisa. Que escrita, então, carregada na escrita mesmo de Portugal. Esse livro, a Companhia das Letras trouxe pra gente, estava vendo aqui antes de iniciar, em 2009, e essa história tem 123 páginas. É um livro curto, com uma diagramação bem confortável. E assim, vamos lá. Do que se trata a história? Eu vou começar pelo tom, porque o tom já começando e vai, ele flui. Enfim, gente, eu ainda tô assim, tive que, vou gravar vídeo chorando, onde já se viu isso. Começa com um poema, uma poesia de Álvaro de Campos, né, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, até aí tudo bem, normal. E aí a dedicatória é para Cláudia, lá em cima numa estrela sobre o Saara. Gente, eu não sei se é uma autoficção, eu não sei se ele entende, eu não sei dizer. Pois bem, aí ele é dividido em capítulos, e eu vou ler exatamente este começo, para vocês sentirem o tom da escrita e como já começa. Começa entre parênteses: no fim, tu morres. No fim do livro, tu morres. Assim mesmo, como se morre nos romances, sem aviso, sem razão, a benefício apenas da história que se quis contar. Assim, tu morres e eu conto, e ficamos de contas saudadas. Fecha parênteses. Primeiro parágrafo, que já era, né? Mas enfim, eu separei para continuar. Esta história que vou contar passou-se há 20 anos. Passou-se comigo há 20 anos, e muitas vezes pensei nela, sem nunca contar a ninguém, guardando-a para mim, para nós que a vivemos. Talvez tivesse medo de estragar a lembrança desses longínquos dias, medo de mover, para melhor expor as coisas, essa fina camada de pó
onde repousa apenas adormecida a memória dos dias felizes. A verdade é que, agora que me sento para te escrever, reparo, mas sem nenhum espanto nem estranheza, que não preciso de inventar nada. Lembro-me de tudo, exatamente tudo, hora por hora, quase cada olhar nosso, cada gesto, cada sorriso, cada murro. Sim, às vezes acontece-me esta coisa curiosa, quando olho para trás, através dos anos. Bom, aí você vai falar, então é uma carta? Sim, ele escreve assim, desse jeito. E não é uma carta propriamente dita. Bom, então vamos lá. A gente nem sabe o nome dele. O que a gente sabe que ele já logo conta, eu vou aqui, eu separei assim, como que ele descreveu ela. Porque ele é 15 anos mais velho que ela, então ele tá aqui com 36 anos e ela tá com 21. Tá, Samara, do que trata essa história? Eu já vou até começar pelo... Vem aqui, Arthur. Já vou começar até pelo título. No Teu Deserto. Se passa... Não é uma aventura ao deserto, mas sim, se passa rumo ao deserto do Saara, porque ele é um jornalista. Ele vai uma equipe enorme e a Cláudia faz parte dessa equipe. Eles se conhecem na ida para lá. E durou... Ele está escrevendo 20 anos depois, né? Mas aqui durou 5 semanas, 40 dias. Durou literalmente quarentena, né? 40 dias, porque aqui é contado não de vários ângulos, mas a gente sabe o que a Cláudia pensa. Mas tá, olha como ele descreve, que página 19, eu achei muito lindo, gente. Eu não tenho como descrever melhor, ó. Cláudia era bonita, muito bonita mesmo. Era magra, frágil à vista, com uma cara de menina de Botticelli, cabelos loiros desgrenhados com graça e uns olhos azuis pensativos, embrulhados em uma tristeza súbita ou deslumbrados de alegria. A voz era musical e segura, ao contrário dela, que parecia ainda não mais do que uma miúda. Mas não era infantil, longe disso. Tinha, assim, trejeitos de criança que, conforme o meu humor, ora tornavam insuportável, ora irresistível. Juntava em si essa fabulosa combinação entre uma mulher sensual e uma criança desprotegida, a Marilyn que todos os homens desejam poder um dia proteger. E falta dizer o mais importante, era generosa, aventureira, inconstante, doce de alma e de voz, acreditava na amizade, na irresponsabilidade, na felicidade depois de tudo. Parti com ela para o deserto por simples acaso, porque sobrava um lugar vazio no meu jipe e ela era amiga de uma amiga minha. E assim, aí pulou um trechão, e assim como a vi, deixei de a ver. Bom, beleza, página 19, tá no começo. E aí, então, sobrou uma vaga no Jeep, eles estão indo, era uma amiga de uma amiga, aí você vai falar, deixa eu ver se pega aqui, o Arthur, que ele tava comendo docinho, né, eu chamei, a gente tava tentando arrumar meus livros hoje, então, assim, desculpa a bagunça, mas também sem perspectiva de arrumação, tá aí tudo empilhado. Bom, pois bem, gente, vamos lá. Que eu não quero ser repetitiva, mas também falar o que de um livro tão bonito no dito, no não dito. Aí você fala, como não? Você acabou de ler. Então, aí ele descreve, aí tem-se essa aventura que não é, porque tem-se um documentário por trás, ele é jornalista, ele é mais velho que ela, e até então a gente não sabe nada da visão dela. Ele descreve bastante essa questão das fotos, porque esse livro, essa história se passa, por isso que eu não sei se é autoficcional, em 1987, e tá também logo no começo, mas logo no começo mesmo, ou no fim, em algum momento ele deixa bem claro onde que passou, porque ele guardou algumas fotos e, assim, o jornalista vai fazer uma filmagem, um documentário, tem, assim, uma mini saga, por assim dizer. Gente, ele não aparece, não tem graça. Tem, assim, uma mini saga, você fala, como assim uma mini saga? Porque é uma equipe toda que vai, e aí tem que entrar pela Argélia, passa por não sei onde, então tem tudo muito isso descrito, mas não é cansativo não é uma descrição que você fala, nossa, que descritivo cansativo, não, tanto que nos comentários das outras pessoas, eu vou deixar o meu parecer, aí acho que tem que ser de cada um mesmo. Muita gente achou que isso foi muito descritivo e a história de amor foi pouco aprofundada, e outros acharam que a história foi de emocionar e chorou também. Eu acho que uma pessoa escreveu lá que chorou mais ainda na segunda vez. Sei lá, é o tipo de livro que você fecha, você fica olhando pro teto, pensando.
Aí você vai falar, pensando em quê? Pensando em tudo que aconteceu, mais. E aqui foi onde esse livro me ganhou. No que poderia ter acontecido. No tudo que poderia ter sido e não foi. Então você vai falar uma história de amor, não nos padrões clássicos, porque a começar ela já morreu. E se ele está escrevendo 20 anos depois, e ele tinha 36 e ela 21, então ele está escrevendo aos 56 anos de idade. Nesse início, você não tem disso de... Tá, eles ficaram juntos, não deu certo porque ela morreu do quê, de quê, quando, como. Você não tem isso. Você tem uma jovem de 21 anos, desse jeito que ele descreveu, extremamente feliz. Lá tem tipo um comboio com outros carros, outros caminhões e caminhões assim, jipes. Aí aqui isso também é bem descritivo. Mas não é cansativo, é que você quer saber mais da história, mas aí você está entendendo tudo que eles estão passando. Essas aventuras que tem um porquê, um para onde chegar, tem prazo, então tem assim... você fica um pouco, não apreensivo, esse livro não te prende neste ponto de você ficar apreensivo, apreensiva de tipo, ai, tá, vão conseguir atravessar a fronteira, não. Só que o tempo inteiro a Cláudia está ao lado dele, ele está dirigindo, eles dirigem umas 10 horas por dia. Isso é detalhado, mas como disse, não é cansativo, porque só tem 100 páginas. Você lê assim numa tarde. Nesse carnaval, se você tiver esse livro por aí, ou se você vê-lo, pegue e leia. Acho que ele toca mais as pessoas que já vivenciaram o que poderia ter sido. E duas pessoas extremamente diferentes. Então, quando chega, tipo, eles não se conhecem, ela tá lá arrumando a dispensa, como eles chamam deles, né? Então, os enlatados, milho, etc e tal, colocando ali no carro. Tem outros carros, ela conversa com todo mundo, ele é muito focado, ele é muito diretivo. Não sei se daí é a diferença de idade deles, mas ele quer ganhar o prêmio jornalístico dele, ele tá focado e ela só, sei lá, queria sair da casa dos pais, vou, não vou, pra essa aventura. Então tá. Ele deixa claro os ciúmes que ele sentia dela, mas velado, de quando ela, sei lá, ficava lá na fogueira à noite, com o pessoal conversando, bebendo, e ele, tipo, se retirava, sabe esse tipo de coisa? Então, que fica nas entrelinhas, porque teve um comentário no Scooby. Eu não tenho Scooby, tá, gente? Eu não entrei pelo Scooby. Eu joguei no Google e apareceu os lugares que estavam vendendo e eu fui ler todos os comentários. E alguém disse, essa história foi rasa, ela não foi tão aprofundada. Se você talvez não tiver num momento ou nunca tiver vivenciado, pode dar essa impressão. Sabe aquela coisa... Se você não tá no pique amorzinho, num pique romancezinho, você não quer ler a história... Nicholas Sparks, por exemplo, que são romances mais água com açúcar, é nesse tipo. Se você tá bem no seu relacionamento, você não vai querer ler uma história... Então, não é triste. Não sei nem se é esperançosa, porque a última frase, ele dá uma tupicha, assim, você que você fala assim, meu Deus, da onde que veio isso? Vai ficando nas entrelinhas, para mim o que vai angustiando é, tá, mas o que acontece? Porque ele vai narrando desse jeito, e aí você vai, tá, mas ficaram juntos, cadê? Cadê que você não vê um beijo? Cadê que você não vê, enfim... Aqui até dobrei essa parte que eu achei muito bonita, que daí mostrou a visão dela, porque de repente, em algum momento, ela escreve também. Você fala assim, peraí, é ela que está narrando agora alguns mesmos episódios e outras coisas que a vontade é assim, vou matar essa Cláudia. Por que não falou isso pra ele? Por que... Aí eu não vou falar na spoiler, mas por que não disse isso? Ou, enfim, que ele soubesse, porque me passou muito um ar de poderia ter sido... E os dois seguiram a vida, porque a vida segue. Não tem como, a vida segue. E é um livro de si, o que poderia ter acontecido se eles talvez tivessem ficado juntos, porque, né? Enfim. E aí no teu deserto, é no deserto do Saara que se passa? Mas assim, é no teu deserto, olha só que imponente, que título bonito também, né? É no teu deserto. E o que é deserto? E aí é engraçado aqui que em algum momento, bem mais pra frente no livro, as pessoas perguntam, e o que tem lá? Nada. Tipo, o que tem lá no Saara? Nada, é tipo só areia, não tem... O que é este nada? O que é? Seria o deserto que ele encontrou nela, ou tipo, o nada, né, assim...
foi uma coisa assim da cabeça dele, só que a gente vê que não, isso que dá mais raiva ainda. Mas não, você não fica com raiva dessa Cláudia, porque você fala assim, pô, aí você entra, será que é pela diferença da idade? Será que era porque ela era muito jovem? Será que o clássico perdeu para perceber? Tem essa resposta mais ou menos aqui, bem mais ou menos, porque ela não é orgulhosa, mas ao mesmo tempo não é que eles não estavam no mesmo pé, enfim, muita coisa acontece que a gente não tem também essa noção do tempo. Enfim, como assim a gente não tem muita noção do tempo? Porque eles se veem depois desses 40 dias. E você pensa, nossa, tudo tão intenso nesses 40 dias. Aí tem uma passagem bonitinha que daí eles dividem a barraquinha. A cabana tem várias passagens bonitinhas, mas assim, só para vocês verem o tom de quando muda. Tem assim, e aí é meio que questionador, ó, capítulo 5, página 47. Na verdade, o deserto não existe. Se tudo à sua volta deixa de existir e de ter sentido, só resta o nada. E o nada é o nada. Conforme se olha, é a ausência de tudo. Ou, pelo contrário, o absoluto. Não há cidades, não há mar, não há rios, não há sequer árvores ou animais, não há música nem ruído, nem som algum, exceto do vento de areia quando se vai levantando aos poucos. E esse é assustador. Será assim a morte também, Cláudia? Aí ele pergunta. E aí assim, ele vai contando, tipo, ele pergunta, mas não é uma pergunta, é que daí tem assim um espaçamento diferenciado antes de continuar o capítulo. É assim, ó, quando um de nós ficava parado a contemplar o deserto, o outro não deveria dizer nada. E aí vai, e aí, enfim, e aí vai, tem alguns bem poucos, não vou nem chamar de ilustrações, mas tem alguns bem poucos desenhos, assim, enfim. E aí eu separei uma coisa aqui para vocês. Eu separei várias, mas eu não quero dar spoiler, eu não quero fazer nada, eu quero de fato que você leia. Mas, principalmente se você já passou por algo nessa linha de, tipo, né, o que poderia ter sido se eu tivesse ficado com aquela pessoa, se a gente tivesse, sei lá, dado uma chance pro amor, o que poderia ter sido, o quê? A gente nunca sabe, acho que o que poderia ter sido é pior ainda. Então, assim, no teu deserto, o deserto, e ainda assim ela morre, não causa uma angústia daquela. O choro não é disso, é um choro assim, um cisco que entra no olho, sabe, o famoso o cisco. A lágrima rola de ser tocante, mas por isso, pelo que não foi dito. Então, tem começo, meio e fim. Não vou falar que é aberto. Tem começo, meio e fim. Tem algumas coisas que não foram respondidas? Tem. Mas então, se não teve o amor clichê clássico de filme Sessão da Tarde, iria dizer o que mais? Eu não posso nem dizer o fim, porque daí senão seria um spoiler. Mas, sabe aquela coisa assim de... Nossa, gente, me pegou tanto que eu terminei de ler hoje mesmo, assim, eu fiquei assim, passada no termo assim, reflexiva, não tem como não remeter às suas próprias vivências, às suas próprias histórias, às histórias que você já ouviu, de conhecer, enfim, chama atenção, não tem como, aqui ó, página 52, também tem uma fotografia tua, abrindo uma lata em conserva e sorrindo para a fotografia. Mais uma vez, o que impressiona agora é ver como tu eras nova e luminosa. O sol batia-te por trás dos cabelos louros e tu era a mesma miúda de Botticelli, uma primavera transplantada da luz suave da Toscana para aquela luz dura da Argélia. Tudo parecia ao teu alcance, uma vida toda à tua espera, o mundo a teus pés se o quisesses, ou um deserto. Então, é muito sutil, e essa é a beleza para mim desse livro. Eu amei esse autor, porque assim, se tá tudo aos seus pés, se os quiseres, se ela só tem 21 anos mesmo, tem um mundo inteiro pela frente, se o quiseres, ou um deserto, porque são as escolhas que a gente faz também. E aí aqui depois acontece um episódio que aí você fala assim, caramba, aí não posso falar que aí você tem que ler, não vou dar spoiler nesse aqui. Aí, por exemplo, ela falando, era tudo tão diferente do mundo de onde vínhamos, daquilo que eu estava habituada. Aqui não acordava na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Não havia pastelaria para os encontros da manhã, os amigos, as aulas na faculdade, os bares, a discoteca à noite. Não havia nada, nem sequer telefones. Uma bússola e um mapa militar dos anos 50 e todo o vazio de areia à nossa volta, perdão. Os outros encontrávamos-los, sobretudo à noite, no acampamento, quando a seguir cada carro, enfim.
aí vai, aí assim, e o que fazíamos, tu e eu, essa é a Cláudia falando, durante essas infindáveis 10 horas de cada dia do nascer ao pôr do sol? Conversávamos sobre a viagem, a paisagem, o estado do carro, as reservas da nossa despensa, o que iríamos arranjar para o almoço e o jantar, os companheiros de viagem, o andamento do teu filme. E falávamos sobre a vida que tínhamos deixado para trás, interrompida por esses dias fora de tudo. Ou melhor, falavas tu, porque eu não tinha vida para te contrapor. E tu falava-me da Amazônia e do filme que lá tinhas feito. Enfim, vai. E aí aqui também você questiona, tá vendo? Ó, de novo, é delicado nas entrelinhas. Peraí, se ela tá vendo ele como assim, um cara vivido, 36 anos, são 15 anos, uma década e meia de diferença, eu não tenho nada para falar, você que tem, então eu só vou ouvindo, que impressões que ele tá tendo e que impressões que ela tá tendo, é onde um tá se permitindo dizem jovens, desenrolar com o outro, e por que essa história vai empacar, como o deserto mesmo que eles atravessam, enfim, esse tempo todo. E aí aqui tem uma parte bem bonitinha, eu vou parar de falar, gente, mas é porque assim, eu não quero dar spoiler, então é só para vocês entenderem. A maior parte do tempo, porém, o que nós partilhávamos era o silêncio. E isso eu aprendi contigo, essa Cláudia falando, porque não sabia. Para mim, o silêncio era sinal de distância, de mal-estar e desentendimento. Um dia tu disseste-me, então, ela está escrevendo para ele, fica aí para você descobrir. Cláudia, não precisas de falar só porque vamos... É bem assim, tá, o português. Porque vamos calados. A coisa mais difícil e mais bonita de partilhar entre duas pessoas é o silêncio. Enfim, aí como eu disse, tá vendo? De vez em quando tem um desenho, mas assim, é bem suave e tal. Enfim, para eu terminar, que daí eu separei esse aqui, vamos ver, tem... que você que tá aqui a primeira vez e se tá me ouvindo há 20 minutos, eu ligo a câmera, o roteiro tá na minha cabeça e eu vou gravando, né? Ligo o celular. Bom, aí acontece o episódio, não vou contar que não é spoiler, mas aí olha como continua ela, né? Enfim, queria viver, ela, Cláudia, queria viver no limite todos os dias, queria que as coisas estivessem sempre a correr, conhecer novas pessoas todo o tempo, sair, ir a discotecas, divertir-me todos os dias, sentir que podia seduzir todos à minha volta e brincar com isso. Mas agora que a noite chegou e que fiquei sozinha, agora que tu foste embora para a tua vida, agora que sei que também tu voltaste para uma casa onde tens alguém à tua espera, alguém que te ama, alguém que te dá paz, também a mim, de repente, me apetecia poder ir para casa e ter à minha espera alguém que me amasse. Não estou a dizer que queria que fosse tu, não estou a dizer isso, estou a falar de alguém sem nome. Vou parar por aqui, tá? Não é spoiler. Mas ela nem sabe se tudo isso procede, se ele tem alguém, se não tem, se a vida andou, se a vida não andou, mas é o que ela acha, mas ela assume antes o que ela tinha feito. Então, sim, se ela queria uma vida de uhul, festa, boate, balada, para alguém que claramente quer algo mais focado, mais sério, mais estável, não dá para a menina ficar dando esperança para todos, como ela mesma assume, se divertir com isso, porque ainda tem a vida toda para viver. Mas também, aí quando onde ela tá, que eu não vou contar, ela tem essa percepção de que, tipo, sei lá, daí ele foi embora, talvez tenha ido para alguém que ama ele, uma família, enfim, ela quer, mas ainda ela assim é reticente. Eu não diria arrogante, porque ela não passa essa arrogância, nem muito egóica, um pouquinho talvez, mas assim, porque ela tem essa percepção que ela é bela, é óbvio que tem. E essa questão do mal, mas que não... Eu tô falando que queria esta sensação, não necessariamente você. Será que não? Se ela aprendeu tanto com ele? Se ela própria não dava valor ao silêncio e aprendeu a compartilhar o silêncio a dois, de não ser vazio, e aí tem-se alguns desses questionamentos, mas de novo, eu vou ser bem enfática aqui, porque se você comprar, depois ela fala, você não disse isso, é bem sutil, é bem nas entrelinhas. Então, se você já passou por uma dor dessas, de ter abandonado um relacionamento por, tipo, essas questões de, sei lá, viés diferente de ver o mundo, e depois se questionei se tivesse, enfim, acho que o mais velho, aqui no caso ele, fica mais fácil olhar em si e ver que a pessoa tem a vida toda pela frente para ser uma ótima vida ou para ser um deserto, vazia. O que é o deserto? Como ele mesmo diz, não tem nada, é vazio. Por quê? Porque isso passa, e quando passa a pessoa se cai em si, é aquele... Percebi que amava depois que perdi? Aí você vai ter que ler para saber no teu deserto. Mas que livro feliz, me tirou lágrimas. O fim, ele é surpreendente. Não diria esperançoso, porque ela já começa morrendo.
mas eu diria que talvez ele escrever, e aí como que ela fala aqui no meio, vou deixar contigo também para ler, não vou dar spoiler, eu já vou acabar esse vídeo agora, antes dos 30 minutos. Porque é uma história que merece ser lida e que, como é pouco conhecida, talvez você queira ler, eu vou acabar com toda a tua experiência. Enfim, vou ler aqui a parte de trás, que isso é legal para quem não tem. Ó. O deserto é nada e silêncio. É por isso também, e por isso também é misterioso, solidão e descoberta. Neste breve e emocionado romance, um jornalista relembra a viagem que fez ao Saara 20 anos antes, em companhia de uma garota bem mais nova. Ele, a racionalidade, o ímpeto e certa experiência. Ela, a juventude e a imaturidade encantadora dos 20 anos. Unidos pela necessidade de sobreviver à adversidade, os dois estabelecem uma relação intensa, feita de surpresa e desejo, desde a partida até o regresso a Lisboa, 40 dias depois. Ao final da travessia, a ligação entre eles é maior do que ambos poderiam imaginar, e o relato dessa aventura se impõe, então, como uma necessidade profunda, dar sentido não apenas à viagem, mas também ao encontro amoroso, ao regresso à casa e a uma nova vida, feita de tempo, memória e transformação. Gente, é isso. Já li bastante trecho, já li bastante tom. Vai gostar muito quem já passou por isso, dá até um alento no coração, dá. Conforta, não sei, se você estiver passando por isso, é aconselhável talvez pela esperança que passe de, enfim, tudo passa, né? Que clichê, né? Mas tudo passa. Enfim, então eu vou deixar de novo aqui essas 3 indicações, porque foram assim 3 gratas surpresas. Vou repetir como começo. São pegadas diferentes, mas que eu gostei muito dos 3, não me arrependo. Cada um aqui foi diferente, né? Esse aqui é o relato de um pai que fala de adoção, esse aqui foi baseado num caso real, mas não é o caso real em si, é que escrita gostosa, embora a história seja com protagonista perturbadora. Aqui é um pai sobre a adoção interracial e tem questão com drogas também. E esse aqui no teu deserto, um romance de tudo que poderia ter sido e não foi. E tá tudo muito nas entrelinhas. Então, se você tiver essa delicadeza e não quiser, de fato, o par e passo da história, você vai gostar. Agora, se você é do tipo de leitora que gosta de tudo bem descritivo, bem como começou, como terminou, aí talvez este livro não funcione. Mas fica aí minha indicação. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comentando, compartilhando, se engajando com o canal. Me ajuda bastante. Eu estou muito feliz fazendo os vídeos. Como eu disse, um vídeo não vinha aqui para passar nervoso sozinha, né? Não abri um canal literário para passar nervoso sozinha, não abri um canal literário para chorar sozinha. Então tá aqui mais que recomendado, No Teu Deserto, de Miguel Souza Tavares. É isso, gente. Até os próximos vídeos do canal. O Cão que Lê.